Olá pessoal, tudo bem com vocês? Turminha do quinto ano, gente muito inteligente, estudiosa. Estou sabendo que vocês estão muito empolgados nessas nossas videoaulas. Esperamos que hoje vocês aproveitem bem o dia. Eu sou Maria Carmela e estou novamente aqui para falar com vocês. Mas eu trouxe também um amiguinho. Oi, amiguinhos! Eu sou o Léo, vim assistir a aula com vocês hoje. Acho que vou tirar muitas dúvidas com a professora, não é mesmo, prof? Com certeza, Léo, você vai ser o meu ajudante nessa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação e a importância que eles têm em nossa vida. Nós já tratamos na primeira semana, falamos sobre crônicas, e eu pedi para vocês escreverem um texto, mas lá no final também falei, gente, vocês têm que observar acentuação, pontuação, como nós colocamos em um texto para ele ficar entendível para todos. E hoje eu vou avançar mais um pouquinho. Eu sei que vocês tiveram dificuldades e eu gostaria então de poder ajudar vocês novamente a aprenderem um pouco mais. Como é que a gente coloca os pontos corretos na frase que a gente está fazendo, no texto que nós estamos escrevendo, para que todo mundo que leia entenda o que a gente quis dizer. Eu vou começar lendo um texto para vocês, prestem bastante atenção, esse texto é muito importante. É uma fábula, né, que é um texto, um gênero de texto que a gente vai ver mais para frente, mas é uma fábula que eu acho que já é conhecida de vocês, o galo e a raposa. A raposa queria comer um galo que cantava empoleirado num galho de árvore, dando uma de boazinha. A raposa disse, bom dia amigo, já soube da novidade, agora todos os bichos vão viver em paz. Acabou essa história de um comer o outro, desça, venha conversar comigo. Nossa professora, o que é isso? A senhora está atropelando todo mundo? Pois é, ô Léo, eu estou lendo conforme está aqui no texto. Mas professora, eu acho que está faltando alguma coisa. Eu também acho, Léo, mas eu fiz de propósito. Quando vocês escreveram o texto de vocês lá em casa, tem muita gente que escreveu assim e mandou outra pessoa ler e ia sair desse jeito. Ninguém sabia o que estava sendo falado. Por quê? O que está faltando nesse texto? Vamos ver se vocês sabem. Pense um pouquinho aí, pessoal de casa. O que vocês acham que está faltando nesse texto? É isso mesmo, Léo. São os sinais de pontuação? Se não tiver, a gente vai fazer uma leitura péssima, como eu acabei de fazer. Vamos ver a diferença da gente ter os sinais de pontuação nesse texto. Olha lá como que a gente modula a voz, como a gente faz uma entonação diferente. E a pessoa que está do outro lado vai entender o que eu quero dizer. O galo e a raposa. A raposa queria comer um galo que cantava empoleirado num galho de árvore. Dando uma de boazinha, a raposa disse, bom dia, amigo, já soube da novidade? Agora todos os bichos vão viver em paz. Acabou essa história de um comer o outro. Desça, venha conversar comigo. O galo, desconfiado, pensou e fez um teste para saber se a raposa estava dizendo a verdade. E ele falou, que bom! Daqui estou vendo uma matilha de cães se aproximando. Vamos festejar juntos? Cães? Bem, amigo, é melhor eu ir andando. O que é isso? Está com medo dos cães? Agora que estamos vivendo num período de paz? Bem, não é medo. E se eles ainda não souberem da novidade? Moral da história? Cuidado com as amizades muito repentinas. Essa fábula é de Esopo, recontada por Isabela Carpaneda e Angelina Bragança. Mas é uma história bem conhecida de todos nós. Vocês viram como que a pontuação faz a diferença num texto? Muita diferença. Se você não aproveitar todos aqueles pontinhos que tem ali para dar uma voltinha na voz, uma entonação diferente, a história não fica interessante. Não é mesmo, Léo? Claro, professora, é isso mesmo. Agora eu entendi por que a minha mãe não entendeu a minha crônica. Não tinha ponto nenhum, professora. Então, eu tenho um outro texto aqui, mas, professora, só um pouquinho. Como que eu faço para colocar a pontuação correta? Ah, Léo,
aguarde um momentinho que eu já vou explicar para vocês. Mas antes disso, vou passar um outro texto para vocês. Olha lá uma discussão, uma conversa entre os pontos, os sinais de pontuação. Veja como que eles funcionam. Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou 2 pontos. Apareço sempre antes de aspas e de travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação. É uma certeza, a guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final e pôs fim à discussão. É um conto de João Azzanello Carrascosa. Então, gente, ali está uma discussão entre eles, mas cada um dizendo da sua importância. E eu concordo com esse texto e com os personagens discutindo a sua importância. Todos são importantes. Mas a gente tem umas regras de pontuação que vão nos ajudar. Tem alguns exemplos a seguir ali, que é uma regra mais técnica. Não é completa, mas é o que vocês precisam saber agora para o 5º ano. Então, vamos lá. Então, a gente falou do ponto final, ponto de interrogação, de exclamação, 2 pontos, reticências, vírgula, ponto e vírgula, travessão, aspas, parênteses. Entendeu, Léo? Sim, professora. Bom, como devem ser usados, então, os sinais de pontuação? O ponto final indica o final de uma frase, afirmativa ou negativa. Por exemplo, lá no texto que a gente acabou de ler, dizia assim, uma pontuação errada muda tudo. Ponto final, eu estou afirmando isso. Eu não entendi o que você quis dizer. Ali é uma frase negativa porque tem a palavra não, mas ela também usa o ponto final. O ponto de interrogação indica uma pergunta. A guerra começou? Vejam lá também, isso daí é uma frase lá do texto que a gente leu. Se eu colocar o ponto de interrogação no seu final, ela é uma pergunta. Mas, se eu colocar o ponto de exclamação, ela vai virar uma exclamação, uma interrogação. Ponto de exclamação indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza, um sentimento. Então, quando nós vamos exprimir um sentimento, geralmente a gente usa o ponto de exclamação. Por exemplo, a guerra acabou. Estou admirado porque a guerra acabou. A vírgula, essa está em todos, essa vírgula sempre tem que estar presente. É como se a gente estivesse andando na rua e tivesse um quebra-molas, temos que dar uma freadinha para passar o quebra-mola. A gente não para de vez, mas temos que dar uma paradinha, uma respirada e continuar a viagem. Ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase, enumerar, separar os nomes dos locais.
Temos alguns exemplos aqui, ó. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. Ou também a gente usa quando vai separar cidade da data, Guaíra, 20 de abril de 2020. Quando a gente vai elencar alguns elementos também. Compramos legumes, verduras, cereais e leite. Também usamos o ponto e vírgula, e também é usado, mas não tanto quanto a vírgula. O ponto e vírgula, ele serve para separar itens enumerados. Nós compramos roupas de cama, cortinas coloridas, tapetes e toalhas. Também temos os 2 pontos. Esses daí sempre antes do travessão, como dizia lá no texto, né? Antes do travessão, estão aparecendo eles lá, porque indica a fala de alguém. Ou quando a gente vai dizer alguma coisa, né, referente, que a gente queira se referenciar a outro assunto que a gente está falando ali. São usados para fazer, então, explicação sobre algo. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Isso também é uma frase do texto que nós lemos. Também serve para indicar uma relação. Tenho em minha bolsa lápis, caderno, borracha, canetas e tesoura. E também para indicar a fala de alguém. Mamãe disse: filho, tome cuidado com pessoas estranhas. Depois vem as reticências. Elas são usadas para indicar a supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Ou, por exemplo, ou dar margem para outras interpretações. Aí põe lá 3 pontinhos porque vem as outras interpretações em que a gente vai dizer. Lá na historinha do galo, bem, ele já colocou entre bem, né? Já pensou nesse bem ali, nesses 3 pontinhos, já pensou, puxa vida, se eu ficar aqui, os cães vão me pegar. Bem, não é medo. Aí ele acabou saindo de fininho. Depois nós temos as aspas. Aspas indicam fala de outra pessoa no texto. Servem para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. Hoje em dia a gente está vendo muito esse aspas, abre aspas e daí fala a fala do fulano. Fecha aspas, quer dizer, aquela fala do fulano está entre aspas, da pessoa com quem a gente está se referindo. Um exemplo: se eu aparecer depois da frase a guerra começou, ali está, né, uma explicação de onde eu quero chegar. E o travessão. Bom, esse daí é super fácil, né, gente? Toda vez que a gente vai ter a fala de alguém, usa-se o travessão. Então, indica a fala de um personagem em um diálogo. Olha aí nós de novo, disseram as aspas. E, enfim, o parênteses. São usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações. Por exemplo, São Paulo, maior cidade do Brasil, é uma metrópole de contrastes. E assim eu dei mais ou menos a explicação dos sinais de pontuação para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Você entendeu, Léo? Sim, professora. Então, eu também dou uma dica para vocês. Essas videoaulas, elas estarão sempre presentes e vocês podem assistir e acessar o momento que vocês quiserem. Estão com dúvida? Acessem novamente a videoaula. Lá vocês terão um meio de sanar as dúvidas. Se não está suficiente o que nós temos nessa videoaula, procurem outros meios. Nós temos vários meios para a gente conseguir encontrar respostas para as nossas perguntas. O que não pode, gente, é vocês escreverem errado, tá? Combinado? No final de todas essas videoaulas, a gente vai querer ver o texto que vocês produziram, aproveitando todas as dicas que eu estou passando para vocês, ok? Certo, Léo? Certo, professora, eu gostei da aula de hoje. Quem gostou, então, vai ser muito bom, porque vocês terão, surpresa na próxima aula, terão sorteio de livros. Olha como que vocês fazem para participar desse sorteio. Vocês vão à escola de vocês, peguem o material, digam à professora que vocês assistiram a videoaula, deem o nome de vocês e a professora vai passar para mim. E eu vou sortear na próxima aula, ok? Combinado, pessoal? Então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.